Ok. Chegada a hora, pontualmente 1 hora, horário de Brasília. Muito bem-vindos a todos para o nosso webinar em como enfrentar os desafios da virtualidade na educação. Meu nome é Marina Prado, eu sou da parte comercial da Turnitin aqui no Brasil. Agradeço a todos já de antemão por terem se inscrito e por estarem aqui participando, dedicando esse tempo de vocês a aprender e ter essa troca conosco. Esse webinar vai ter duração de 1 hora e temos convidadas bem especiais aqui. Junto comigo, eu tenho a Daniele, que é do nosso time de serviços educativos e profissionais. A Daniele é a nossa consultora dedicada aqui no Brasil, então alguns de vocês devem conhecê-las. Temos a Camila e o Alex, que são da nossa equipe de comunicação e mídia. O Alex está baseado no México. E temos também a Stephanie, da nossa equipe de marketing, que também está no México. Steph, próximo. Então, eu tenho algumas orientações para vocês nesse momento. Lembre-se que todos nós estamos trabalhando de casa nesse período complicado que estamos passando mundialmente. Então, peço compreensão de todos, caso a gente tenha alguma interrupção, seja por filhos, seja por animais de estimação, de repente o interfone que toca. Acredito que todo mundo esteja na mesma situação. Vocês não têm acesso ao microfone nessa apresentação, porém temos uma seção embaixo da sua barra, que está escrito Q&A. Ali vocês podem enviar perguntas a qualquer momento para o nosso time. Algumas perguntas nós vamos responder ao vivo, porém não teremos tempo de responder todas. Então, na medida do possível, o nosso time, tanto a Camila quanto a Dani, eles vão responder para vocês ao longo da sessão, ok? Então, por favor, se tiverem qualquer questão, podem deixar aqui para a gente, tendo tempo a gente responde para todo mundo, ok? Entre 24 e 48 horas, vocês vão receber o link dessa gravação do nosso webinar, para vocês guardarem como referência para sempre, e também um comprovante de participação. Vocês vão ter o link e vocês mesmos vão conseguir processar o seu comprovante, ok? Além disso, se você ainda não nos segue, vou te convidar para vir, nos acompanhe em nossas redes sociais. Nós estamos tanto no LinkedIn quanto no Facebook, a nossa rede Turnitin Brasil. Por favor, faça parte da nossa rede conosco. O próximo, eu gostaria de convidar aqui para o nosso webinar nossas duas convidadas e agradecer já pela participação delas. Primeiro, eu gostaria de convidar a mestre Dia Abreu. Ela é da Fundação Getúlio Vargas, ela é gerente de tecnologias educacionais, mestre em políticas públicas de formação humana, especialista em transformação digital e futuro nos negócios. Ela tem 14 anos de experiência com a gestão EAD e educação online e é o nosso principal contato dentro da Fundação Getúlio Vargas. Diana, bem-vinda, muito obrigada. Obrigada a vocês, vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Compartilhando e trocando um pouquinho dessa experiência. Legal, Diana, obrigada. Agora eu gostaria de convidar a doutora Flávia Maria Bastos, ela é coordenadora da Coordenadoria Geral de Bibliotecas e coordenadora executiva do Grupo Gestor da Política do Repositório Institucional da Unesp, graduada em Biblioteconomia e Documentação, com mestrado e doutorado em Ciência da Informação. Ela também é o nosso principal contato dentro da Unesp. Muito obrigada, Flávia, pela sua participação. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Marina, e também boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Então, vamos lá. Nosso próximo slide, pessoal, eu gostaria de contar com a participação de todos vocês. Gostaria de conhecer um pouquinho quem é que está participando aqui. Na sua tela, nesse momento, você deve estar vendo uma enquete com 3 perguntas. Em qual tipo de instituição você atua? Se você é de educação superior, se você é de pesquisa ou se você é de outro. Opa, vi ali que temos 2 de educação superior. Na verdade, se você for de educação superior, responde qualquer uma das 2. Se você for de educação básica, coloca em outro.
por favor, tá? Ou ensino técnico ou editorial. Em qual departamento você atua, se você é do administrativo, pesquisa acadêmica, tecnologia? E a terceira pergunta da enquete, se a sua instituição já possui os serviços da Turnitin, se vocês já são usuários com qualquer um dos produtos que nós temos. Vou te dar um minutinho aí para responder essa enquete. Enquanto isso, para aqueles que chegaram depois do início, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui participando. E para quem tiver perguntas, embaixo aqui na barra tem uma seção escrito Q&A. Vocês podem enviar ali a sua pergunta a qualquer momento durante a nossa sessão, ok? Lembro que, infelizmente, não vamos ter tempo de responder todas, mas faremos o possível. Mais 15 segundinhos para vocês responderem. Maravilha! Sim. Tenta tirar você do mudo, Flávia. Qual tipo de instituição você atua? Então, a maioria, temos a educação superior. Que legal, grande maioria. Tem bastante também de outros ramos e pesquisa. A maioria de vocês trabalha na biblioteca, que legal. Em segundo vem graduação acadêmica. E a maioria de vocês já é cliente Turnitin. Se você ainda não é ou não sabe informar, lembre-se, sigam a Turnitin Brasil nas suas redes sociais e entre em contato conosco para fazer acontecer, ok? Então vamos lá. Começando agora. Vou pedir para que a Diana, agora que a gente já conhece vocês, eu gostaria de apresentar um pouco das instituições convidadas para vocês. Então, vou iniciar com a Diana, contando um pouquinho do que é a FGV e como vocês atuam no mercado, se vocês já têm algum tipo de experiência online. A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição de ensino superior que busca apoiar e contribuir para o crescimento socioeconômico do país. O forte é a tradição da Fundação, são os cursos de administração pública e economia, e a Fundação tem um viés muito forte de pesquisa. Tá? Então, por exemplo, os índices econômicos do país, muitos deles são medidos e criados pelas pesquisas da Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente tem algumas graduações no Rio de Janeiro, algumas graduações em São Paulo, administração, economia, ciências sociais, matemática, e já temos também polo em Brasília. Além disso, tem um campo muito forte de formação no setor executivo, com os MBAs da Fundação. E esses são espalhados pelo Brasil, tá? Tem uma capilaridade nacional. Então, a gente tem já um know-how com educação à distância, com educação online, porque a Fundação já vem oferecendo MBAs à distância já há um tempo, já teve uma iniciativa do FGV Online também, e tem algumas graduações 100% online, que são os cursos tecnólogos. Então, a gente já vem percorrendo essa trajetória aí com a educação à distância, mas a gente não tinha ainda uma ação tão forte como a gente está tendo nesse momento do Covid. Em função dessa pandemia, a gente foi obrigado a seguir um caminho e estamos aí trabalhando para conseguir dar continuidade às nossas aulas remotamente, com suporte tecnológico. Maravilha, Diana. Muito obrigada. Agora, repito a mesma pergunta para a Flávia, em relação ao Unesp. Quem é o Unesp? Há quanto tempo vocês estão? Se vocês já têm alguma participação nesse mundo virtual. Ok, Marina. Bom, então a Unesp, Universidade Estadual Paulista, ela é considerada entre uma das melhores universidades do mundo. Também aqui no Brasil é uma das universidades que mais fazem ciência.
Nós estamos espalhados em 24 cidades, somos 34 unidades, tá? Sendo que 22 delas estão no interior de São Paulo. Temos o Unesp aqui na capital e também no litoral paulista, na cidade de São Vicente. Nós temos cerca de 50 mil estudantes e a minha fala, né, na verdade, ela vem justamente do contexto das bibliotecas, né? Eu sou coordenadora, né, geral das bibliotecas, então eu represento aqui uma rede de 34 bibliotecas com aproximadamente uns 230 funcionários. Eu acho que assim, essa é também a maior atuação da Unesp no que a gente pode considerar como ensino remoto, né? Nós tínhamos algumas experiências, mas muito pontuais, tá? Então, eu acho que agora é que a Unesp tem uma maior mobilização sobre o assunto. Maravilha, Flávia, obrigada. Então, agora nós vamos avançar com teremos 3 questões, 3 pontos principais que nós vamos abordar aqui nesse webinar. E a primeira delas vai ser em relação às primeiras coisas que vocês, enquanto instituição, tiveram que pensar, os primeiros passos para vocês implementarem um modelo online. Quais são os principais pontos de atenção para uma implementação de um modelo virtual? Vou começar essa pergunta com a Flávia. Ok, Marina. Bom, eu fiz aqui algumas anotações também para não esquecer nada, né? Então, eu acho que assim, num primeiro momento que nós tivemos em função aí dessa pandemia e também da questão da quarentena, foi essa mobilização das equipes. E ela ocorreu tanto na parte acadêmica como também na parte administrativa, né? A universidade não parou, né? Então, está todo mundo em teletrabalho, né? Mesmo as bibliotecas, os outros funcionários administrativos, e a universidade continua fazendo ciência, né? Bom, o que mais aqui que eu posso colocar em relação ao Unesp, né? No nosso caso, como nós não tínhamos uma longa experiência, né, nesse ensino remoto, e também em função da diversidade de cursos e de áreas, né, da universidade, então, assim, a estratégia principal é que cada curso defina, né, como irá atuar neste momento, tá? Isso, assim, é o principal, né? Nós já temos mais ou menos 50%, né, de cursos que já aderiram ao ensino remoto, mas também, né, a gente tem também a outra parcela de cursos que ainda não acreditam, na verdade, né, nesse modelo de ensino remoto. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Eu acho que um outro ponto bem importante tem sido, nós estamos oferecendo capacitação, né, em diversas ferramentas, tanto para o uso das ferramentas, como também para metodologias ativas, né, para que os docentes e também os alunos e funcionários, eles possam, né, de uma certa forma, conseguir né, correr nesse caminho aí que nós estamos trilhando agora. Acho que é isso. Maravilha, Flávia, muito obrigada. Então, passo a bola agora para a Diana, a mesma pergunta. Quais são os principais pontos de atenção, né? Os primeiros passos, quais são as primeiras coisas que uma instituição deve pensar quando for implementar um modelo online? Como foi a experiência de vocês com isso também? Na verdade, a Fundação já tinha uma estrutura, né, montada, e o que nós fizemos foi complementar com ferramentas que viabilizassem a continuidade nesse momento. Então, a gente já tinha um LMS, o nosso corpo docente já conhecia esse LMS, então, essa plataforma de ensino ela já era reconhecida pelos alunos da Fundação, de um modo geral, tanto os alunos de graduação, mestrado, doutorado, quanto os alunos de MBA. Obviamente, a gente tinha um número de acessos e de uso desse LMS muito inferior ao que a gente tem hoje, mas pelo menos a gente já tinha um único lugar
onde a gente pudesse colocar todos os materiais didáticos, todos os materiais de aula, que os professores pudessem usar para se comunicar com os alunos, né? Então, a gente conseguiu centralizar isso inicialmente nesse LMS, nesse ambiente virtual, e aí fomos em busca de outras ferramentas que pudessem complementar e dar vida para o que a gente definiu como o modelo que a FGV gostaria de ter nesse momento. Então, a gente foi em busca de ferramentas que tivessem e que conseguissem suprir o que nós acreditamos como educação, né? Então, que conseguissem viabilizar uma estabilidade segura para os alunos, para eles não terem a qualidade desse momento com o professor prejudicada em função de instabilidade, que tivesse funcionalidades pedagógicas, que a gente conseguisse ali criar grupos de discussão, na verdade, trazer muito do que é feito em sala de aula presencial para uma realidade virtual. Então, ter essa mediação, ter essa interação, dar a oportunidade dos alunos poderem falar. Então, a gente associou ao ambiente virtual uma ferramenta de videoconferência que tem um viés educacional para as aulas remotas. Então, nos mesmos horários que os alunos teriam suas aulas presenciais, eles têm um encontro com o professor virtual e ali eles têm muitas dinâmicas que acontecem, inclusive nos modelos de metodologia ativa. A gente teve um esforço com alguns professores de desenhar como que funcionaria esses planos de ensino que estavam, né, desenhados para um presencial, para um encontro virtual, para momentos virtuais. Então, na verdade, a gente teve o nosso ponto de atenção principal foi qual ferramenta e como a gente vai viabilizar, porque a ferramenta é só o meio, né? Mas como que a gente vai garantir que a metodologia da FGV, que a forma como a FGV leva a educação para os alunos, vai continuar tendo a mesma qualidade que sempre teve. Então, em função disso, a gente escolheu uma ferramenta e aí passamos para um desenho de um modelo operacional. Como que isso vai acontecer? Né? Os professores vão ministrar suas aulas remotamente, depois eles vão disponibilizar essas aulas no ambiente virtual, os alunos vão poder acessar esses links das aulas por onde? Pelo próprio LMS. Então, todo esse desenho operacional, ele foi feito para viabilizar esse momento e os alunos também não ficarem perdidos sem saber onde é que eu encontro aqui material, quando que eu encontro o meu professor. Então, o calendário acadêmico ele está sendo seguido exatamente como foi proposto inicialmente, só que remotamente e virtualmente, né? Mas a gente conseguiu, sim, adaptar e as aulas estão acontecendo e estão fluindo. Hoje a FGV está com toda a sua operação acadêmica remota e toda a operação do staff também remota, né? Estão praticamente todos trabalhando virtualmente e de home office, mas dando todo o suporte para os professores, que são os principais agentes, e para os alunos. Isso também foi um grande ponto de atenção, não só viabilizar a ferramenta, mas capacitar o corpo docente e preparar os alunos para o uso dessa ferramenta e do próprio staff. Como é que a gente dá suporte para esse grupo que está na linha de frente? Maravilha. A gente ainda tem um minutinho em relação a essa questão e eu gostaria de perguntar uma coisa que não estava muito programado, mas eu vou perguntar porque a gente tem gente de todos os departamentos aqui. Esse trabalho do presencial para o online foi um tipo de trabalho multidisciplinar, multidepartamento? Vocês tiveram vários departamentos envolvidos para poder viabilizar essa, no caso da Unesp, essa mudança total e no caso da FGV, para colocar toda a operação de vocês? Tiveram quantos departamentos mais ou menos envolvidos? Olha, pode começar, Marina. Desculpa, posso começar? Então, na Unesp, sim, envolvimento de várias áreas, né? Então, desde a pró-reitoria de graduação, a parte toda de informática, né? A coordenadoria de informática, a parte das bibliotecas, mesmo a parte de administração, enfim, todo mundo, de alguma forma, vendo como pode participar para conseguir estruturar rapidamente, né, esses ambientes, para conseguir oferecer os plantões que estão sendo oferecidos. Então, nós temos feito diversos revezamentos, né? Então, assim, realmente é uma equipe multidisciplinar que foi envolvida, né? Cada um dentro de sua competência. Então, também me chamam da parte de biblioteca,
para colocar a questão do conteúdo, né, conteúdo acadêmico-científico, para disponibilizar isso para toda a comunidade, a parte de informática com todas as ferramentas. Então, assim, uma equipe multidisciplinar. Que legal. E para vocês na FGV, Diana, como é que foi isso? Também foi multidisciplinar. A gerência de tecnologia educacional hoje ela está dentro da superintendência de TI. Todas as gerências que estão envolvidas na TI participaram de alguma forma. Então, tanto a parte de infraestrutura, porque não foi só viabilizar as ferramentas para o professor e para o aluno, mas também viabilizar a infraestrutura tecnológica para o staff dar o suporte, né, para esse grupo, como a parte de sistemas acadêmicos, o que eles precisavam viabilizar agora remotamente. A secretaria também teve todo um envolvimento para conseguir não deixar os processos que estavam com eles parados. Então, eles estão também trabalhando remotamente e dando atendimento para os alunos. O papel do Service Desk, nesse momento, foi essencial, porque é um canal direto do aluno, porque o staff ele consegue ter suporte das equipes, né, corporativas, matriciais por e-mail, por telefone, pelos ramais. O aluno ele tem um canal direto com o Service Desk, então essa atuação foi muito forte. Algumas ferramentas, inclusive, foram implementadas para poder viabilizar e ser mais ágil. E todas as diretorias de escola, porque na Fundação Getúlio Vargas as escolas elas têm muita autonomia, apesar de ter um direcionamento único da presidência e da pró-reitoria. Cada unidade, cada escola tem autonomia para direcionar a sua prática, né, e suas atividades. Então, esse engajamento desse grupo de diretores foi essencial para a gente conseguir dar andamento nas atividades sem interrupção e dando suporte para todas as áreas. Então, foram muitas áreas envolvidas. Que legal. Está funcionando. Que bom, obrigada por compartilhar, obrigada por responder essa pergunta de última hora. Agora, a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês, a Diana vai iniciar respondendo em relação às maiores dificuldades que vocês tiveram, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram nesse processo, como é que... Opa, a Diana acho que caiu, é isso? Não estou vendo a Diana. Eu acho que ela caiu. Dificuldades técnicas, mas aí, enquanto isso, então, Flávia, você vai responder os maiores desafios que vocês enfrentaram nesse processo, se vocês tiveram mais dificuldades em relação a engajar os alunos, engajar os professores, como é que foi tudo isso para vocês? Tá. Então, Marina, nós nos consideramos assim, que estamos no início, né? Tá todo mundo aprendendo, todo mundo se mexendo para conseguir que os alunos, né, não sejam prejudicados com esse ensino remoto, né? Então, das dificuldades, eu acho assim que uma das principais dificuldades é justamente de levar a tecnologia para os nossos alunos mais carentes, tá? A Unesp, ela tem aproximadamente uns 50% dos seus alunos cotistas, né? Então, existe um grupo trabalhando em captar recursos, enfim, em tentar ver melhores formas para proporcionar a esses alunos, né, para que eles possam continuar tendo acesso ao ensino. Um outro ponto que eu coloco como dificuldade, né, é justamente os docentes que ainda não aderiram, né, ao ensino remoto, né? E para nós, assim, eu tomo isso como uma dificuldade, mas na verdade também eu acho que, né, é mais um desafio, né, de tentar deixar isso claro, de que eles percebam que o fato de estarmos agora atuando com esse ensino remoto é uma questão de emergência mundial, né? E que isso não vai tornar a Unesp uma universidade 100% de educação à distância, né? O que nós estamos fazendo não tem nada a ver com EAD, né? É simplesmente para suprir, eu acho que esse momento em que nós estamos vivendo, né?
E eu acho que assim é um momento que nos leva a repensar o ensino, né? Eu considero que isso é também uma grande oportunidade. E eu acho que como dificuldade, e falando do contexto das bibliotecas, eu acho que é muito importante a questão do acesso aberto às publicações, né? Porque como nós trabalhamos aí disponibilizando, disseminando conteúdo acadêmico-científico, e apesar de grande parte das editoras já terem aberto, né, os seus conteúdos, nós ainda percebemos que ainda existem muitas barreiras e dificuldades. Então, acho que é isso que eu gostaria de colocar. Legal, Flávia, obrigada. Diana, a gente percebeu que deu uma falhada aí na sua conexão, então a minha pergunta... Voltou, ainda bem. É que eu acho que foi bem na hora que eu estava fazendo a pergunta para a Flávia. A pergunta foi o seguinte, em relação às maiores dificuldades que vocês tiveram nesse processo de implementação, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram, tanto no começo do processo, né, já que vocês já tinham essa cultura de educação à distância, mas também agora, nesse momento em que foi a operação toda para o ambiente virtual. O que foi mais difícil? Tanto do lado assim dos professores, quanto do lado dos professores. E a Flávia apontou uma coisa muito interessante, que é em relação aos alunos mais carentes. Eu não sei se isso acontece também na FGV, de alguns alunos terem a dificuldade de ter acesso ao ambiente virtual, à internet e tudo mais. Então, essa questão acho que eu posso destacar em 3 aspectos, tá? A primeira foi o tempo, porque a FGV fez uma virada de chave em uma semana. Então, a gente teve pouquíssimo tempo para preparar toda essa estrutura que ia suportar essa operação remota. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com relação à tecnologia. Não é muito o perfil, né, dos alunos da Fundação terem essa dificuldade de ter o acesso. A questão, e a grande questão que para a gente foi um ponto de atenção, era com relação justamente ao que aconteceu agora, né? O aluno, a gente sabe que tem um volume absurdo de pessoas se conectando ao mesmo tempo, e ele pode perder a aula, não conseguir se conectar naquele momento. Então, o que a gente faria para não correr o risco de deixar um aluno sem acesso a uma aula se acontecesse um episódio como esse? Então, o nosso mecanismo foi criar um formato que o professor ele dá a aula dele remota, dá a aula dele virtual, ele baixa essa aula e ele publica essa aula dentro do ambiente virtual. Então, ali o aluno consegue, o aluno que perdeu a aula por algum motivo técnico, né, ou qualquer outro que seja, ele consegue depois ter acesso a essas aulas offline. Então, ele pode baixar e assistir a aula do professor. Isso foi uma questão que a gente ficou bem preocupado no início, e isso envolve uma série de outras questões técnicas, porque o professor gravar suas aulas e baixar suas aulas, e a gente precisa ter uma capacidade de armazenamento desses dados, e a gente só conseguiu mapear quanto isso seria de volume depois da primeira semana de operação, para ver qual ia ser a tomada de decisão. Então, algumas unidades a gente manteve os professores gravando as aulas na nuvem, outras unidades a gente optou pelo professor salvar no seu próprio computador e publicar isso imediatamente no LMS, né? Que era justamente para não sobrecarregar a instância que a gente tem na nuvem e nem o computador do professor. E aí a gente vai esbarrando em outras dificuldades. Aí tem aquele professor que não consegue gravar e cortar o vídeo, porque ficou muito grande, o vídeo não consegue subir para a plataforma. Então, a gente teve um trabalho de dar o suporte, nesse momento, para esses professores e colocar essa equipe de tecnologia educacional hoje disponível para apoiá-los em editar esse material, publicar esse material e liberar para alguns outros esse espaço para eles gravarem na nuvem. Então, com relação à tecnologia, eu acho que é muito isso, né? Pensar na infraestrutura que quem está do outro lado precisa, e lembrando que agora todos estão do outro lado, né? Porque quando a gente está dentro da unidade, a gente tem um suporte muito maior e mais estabilidade tecnológica. Quando as pessoas estão dentro de casa, a gente não consegue contar com isso. O imprevisto pode acontecer a qualquer momento.
Então, né, do lado tecnológico é um pouco isso, ter que pensar nas possibilidades do que poderia dar problema e já traçar um plano de ação para isso. Com relação ao corpo docente, é o engajamento, né? A nossa maior dificuldade sempre foi engajar os professores para uso do LMS e de tecnologia, porque as aulas, e tem professores que são fantásticos na Fundação, assim como em outras universidades, e funciona. Então, por que eu vou mudar o meu modelo para um outro modelo virtual agora, ou usando tecnologia, se como eu estou fazendo já está bom e já está atendendo? Então, mudar esse mindset do professor, para nós foi um grande desafio. Então, a gente conseguir ter todos eles engajados em prol dessa única causa e seguindo com o mesmo norte, né? Isso foi um grande desafio para a gente, até porque o número de professores para serem capacitados, participarem de ações de engajamento, foram muitos e num curto espaço de tempo. Então, eu acho que, assim, separando nesses 3 eixos, o tempo, a infraestrutura tecnológica e o próprio corpo docente, né, que é fundamental para isso tudo funcionar. Maravilha, maravilha. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, eu vi que algumas pessoas disseram que eles só estão vendo nós 3. Sim, pessoal, vocês só estão vendo a minha câmera, da Flávia e da Diana. As outras pessoas do time que eu mencionei, eles estão realmente no nosso apoio estrutural. Bastidores e bastidor virtual. Isso, no nosso bastidor virtual. Então, realmente, vocês só estão vendo as nossas 3 câmeras, mas como a presença deles é muito importante, e através deles a gente consegue fazer isso acontecer, eu acho importante mencionar que eles estão aqui. Então, a próxima pergunta, que vai ser, na verdade, o último ponto que nós vamos abordar. O que vocês acham que são as melhores práticas que vocês podem compartilhar, que aconteceram dentro da instituição de vocês, ou que de repente estão em processo de implementação, como uma recomendação que vocês podem dar para as instituições que estão aqui assistindo a gente, que de repente ajudou a melhorar a experiência de aprendizagem ou diminuiu dificuldades? O que vocês acham? Quais foram as melhores práticas, tanto para docente quanto discente? Essa pergunta eu vou começar com a Diana, por favor. Então, nesse cenário todo, acho que a gente acumulou muitas práticas, acumulou também algumas coisas que a gente viu que não dava certo, mas se a gente for parar para pensar nas melhores práticas e o que a gente hoje está conseguindo ter uma operação que está 100% online e que está funcionando bem e que a gente tem muitos depoimentos positivos dos alunos, inclusive para quando retornar, eles poderem dar continuidade a algumas dessas práticas online, né? Então, acho que a primeira coisa é ter um direcionamento estratégico bem consistente para onde a gente vai, né? Qual é o nosso caminho. Isso foi primordial justamente para a gente conseguir o engajamento do corpo docente. Estava muito claro para toda a instituição que o nosso caminho era dar continuidade às aulas online. Então, os professores eles precisavam, né, se enquadrar nesse contexto e, com base nesse respaldo que a gente teve da diretoria e da presidência, a gente conseguiu montar um plano de ação muito rápido para capacitar esse time todo de professores e dar o suporte para eles, que é o fundamental. Eu sempre falo, a tecnologia é o meio, mas o que está por trás, o que garante que essa educação é uma educação de qualidade, e para a gente era muito importante oferecer ferramentas que permitissem garantir a excelência que a FGV sempre levou no curso presencial, a gente poder apoiar os professores na adaptação dos planos de aula. Não é simplesmente educação, primeiro, né? A gente não está vivendo um momento de educação à distância, que é uma prática bem diferente do que está acontecendo. A gente está vivendo um momento onde as ações estão sendo conduzidas virtualmente. E para isso acontecer, não basta você pegar o que é presencial e colocar online. Você precisa ter um olhar completamente diferente, com um mindset voltado para o digital. Isso funciona no mundo do virtual ou não? O que eu vou fazer para adaptar?
Então, nas metodologias de PBL, por exemplo, como é que esses grupos vão funcionar com autonomia dentro de um ambiente virtual? Como que o professor pode dinamizar esse momento? Por exemplo, os cursos que têm uma necessidade de laboratório, para os alunos acessarem softwares específicos e criarem projetos e programas. Então, a gente fez uma iniciativa de laboratório virtual. Eles não deixaram de ter a prática, eles estão mantendo a prática, mas eles estão mantendo a prática num ambiente na nuvem. Então, esse cuidado com como, eu acho que ele é fundamental, né? Essa virada de chave, ela não pode ser só a implementação da tecnologia, que já é um grande desafio, mas o engajamento do corpo docente, principalmente apoiando eles no que eles precisam colocar em prática, e não só numa formação instrumental do uso da ferramenta. Mas como é que eu uso essa ferramenta para aplicar uma técnica, uma metodologia ou uma atividade que eu já fazia no modelo presencial? Será que essa atividade ela ainda vale a pena no ambiente virtual? O que eu preciso mudar? Então, assim, se eu puder deixar como, né, uma dica, primeiro pensar nessa adaptação. A gente não pode nunca esquecer que o principal é garantir que os planos de aula sejam adaptados para essa nova realidade. E como que essas ferramentas que são escolhidas, elas vão viabilizar essa implementação. Então, tem um mundo de ferramenta tecnológica hoje, de ambiente virtual, de videoconferências, mas quais são as que são adaptáveis para o nosso modelo pedagógico, né? O principal é olhar o modelo pedagógico e aí ver quais são as ferramentas que são aderentes a esse modelo. Acho que esse engajamento e essa capacitação do corpo docente no sentido de proporcionar a eles um momento que eles consigam aplicar suas metodologias nesse mundo virtual. Então, é uma mudança mesmo de cultura, né? E eu também acho que, a partir de agora, a gente vai viver um outro momento na educação. Durante muito tempo foi um modelo muito tradicional e hoje, impulsionado pela pandemia, a gente já está vivendo um momento de transição. E o futuro vai ser ainda diferente, né? Não vai ser só o presencial, talvez só o virtual, mas um mix disso tudo, com aulas híbridas, e a gente vai ter que estar preparado, inclusive, para essas novas mudanças aí, e novas formas de relação com o saber, né? Como é que os alunos também, eles estão vivendo esse momento, como é que eles estão se relacionando com todos esses materiais, com todos esses conteúdos, qual a autonomia que eles passam a ter hoje como protagonista desse processo todo de aprendizagem. Eu acho que a preocupação maior é essa. A tecnologia, ela é super importante, em alguns momentos ela é difícil de ser implementada, exige muito teste, muita gente envolvida para criar todas as integrações necessárias, mas acho que o mais difícil é você garantir que o corpo docente esteja engajado e preparado para ministrar suas aulas e para criar atividades nesse mundo novo virtual. Maravilha. Muito obrigada, Diana. Agora, Flávia, a mesma questão para você. Quais são as melhores práticas em relação aos docentes, discentes? Quais as recomendações que você daria para quem está iniciando esse processo em relação à adoção das tecnologias educacionais e tudo mais? Ok. Eu acho que uma das coisas foi a universidade centralizar isso no portal dela, né? Então, a gente tem lá um comitê do Covid, mas ali estão saindo todas as informações relacionadas a ensino, a todas as áreas administrativas, então tudo isso está sendo centralizado, né, as informações. E eu acho que isso é uma coisa básica, as pessoas precisam ter informação sobre o que está sendo feito, enfim, sobre as ferramentas que estão sendo adotadas, né? Então, eu considero que isso é uma das nossas melhores práticas. Uma outra é que, assim, os ambientes que nós estamos disponibilizando, eles estão sustentando, né, as atividades teóricas, já que atividades práticas, né, então, também estão suspensas, né? Então, nós não chegamos a impor ao docente uma plataforma. Então, nós sabemos que tem docentes que estão preparando suas aulas usando Classroom, existem docentes que utilizam a plataforma Moodle, outros Canvas. Então, assim,
cada docente, a gente tem procurado também deixar eles à vontade para trabalhar com a melhor ferramenta, né, que ele considere adequada. Por parte assim das bibliotecas, eu também acho que o que eu posso colocar como melhor prática é que a nossa rede de bibliotecas vem trabalhando para ampliar e fortalecer, né, esse espaço virtual, né, que nós consideramos muito importante, né? Assim como a Diana mencionou, essa mudança de cultura, né? E na biblioteca isso a gente já vive muito isso hoje, né? Hoje nós temos acervo e espaços híbridos, né? Então nós já oferecemos esse espaço virtual, mas ele precisa ser ampliado e fortalecido com os conteúdos, né? Que a maior parte que a gente conseguir para atender às biografias que os docentes estão colocando para os alunos. Além disso, nós estamos nos colocando, acho que é importante estar disponível, né, para a comunidade, e estar disponível, aquela coisa, fazemos qualquer negócio, então nós estamos atuando com chat, por e-mail, por telefone, os telefones foram transferidos para as nossas casas por conta do teletrabalho, né? Então, que mais? Muitas bibliotecas, a gente está agora procurando agregar, agrupar todos os materiais de vídeos, de tutoriais digitais que as bibliotecas produziram, né? Então, para poder fortalecer esse espaço virtual. A universidade, ela tem um convênio, né, para ter acesso ao Google for Education. Eu acredito que isso também foi algo que nos ajudou muito, né, que possibilitou uma maior conexão durante esse período aí do isolamento social, né, e de conexão e de interação, né, e eu acho que com isso também fez com que a universidade não parasse, né, então isso eu também gostaria de pontuar. Acho que é isso. Que legal. Maravilha, meninas. Muito obrigada. Bom, já que a gente está com tempo, eu vou conseguir entrar nas perguntas que algumas pessoas mandaram aqui na sessão de perguntas e respostas. Muita gente parabenizando vocês pelo que vocês estão compartilhando, né? Então, muito obrigada por compartilhar tudo isso. É super importante que realmente as instituições que estão tendo sucesso e que estão conseguindo, né, se adequar a essa necessidade do momento atual, compartilhem com as outras instituições que de repente podem estar tendo alguma dificuldade, e aqui nesse nosso webinar viu uma certa luz, né? Eu vou responder aqui uma pergunta em relação a ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, de como vem essa situação quando se trata dessas escolas que nunca atuaram com aulas virtuais, nem têm estrutura para suportar as aulas. Na verdade, professor, isso não é só uma dificuldade do ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, tá? Isso acaba afetando também o ensino superior, a pesquisa, também algumas empresas de corporativo que antes tinham tudo isso em loco, né? Então, foi um esforço, como a Flávia e a Diana disseram, foi um esforço interdepartamentos, né? Eles fizeram provavelmente um projeto entre eles para viabilizar, ok, o que nós precisamos então para que os alunos tenham acesso. Depois de ter tudo isso estruturado, acredito que o próximo passo seria ter a conscientização dos profissionais que vão estar ali na linha de frente, no caso os professores, depois do pessoal de TI que vai dar o suporte para eles, para que chegue no aluno sem problemas. Então, o meu recado para todos é que vocês, entre os departamentos envolvidos, conversem, cheguem no consenso para levantar quais são os melhores tipos de ferramenta, o que vocês precisam para viabilizar tudo isso para os alunos e para os professores, tá? Então, não é só uma questão de ensino básico, não, professor. Isso afetou bastante o ensino superior também, em todo o Brasil. Eu tenho uma pergunta aqui,
que é o seguinte: quais as melhores maneiras ou sugestões de como fazer avaliações que seriam presenciais no planejamento anterior, nessa forma de aula remota? Então, o que mudou para vocês em relação às avaliações? Essa é a primeira pergunta. Vou começar com a Flávia. Ok. Bom, então, como eu mencionei, a Unesp, ela está no início, né? E da onde os docentes, né, no caso, eles vão poder conseguir obter informações em relação à questão de avaliação ou mesmo de que metodologia adotar. Nós temos um instituto, né, de educação e práticas pedagógicas, né, e que trabalha aí a questão das novas metodologias ativas, da questão de avaliação. Então, dentro da nossa universidade, vai ser o ponto de apoio para esses docentes, né, que vão estar trabalhando agora com o ensino à distância. Então, é lá onde as pessoas vão conseguir dialogar, conseguir um apoio para tirar as dúvidas e a melhor ferramenta a utilizar. Legal, Diana. Então, quando a gente fez assim, como os professores tiveram oportunidade de adaptar os planos de ensino, alguns optaram por sair da prova, né, física e fazer trabalhos. Então, a gente tem alguns tipos de avaliação a partir de agora. Então, a avaliação que é o envio de trabalho, de participação dos alunos na discussão em grupos, tá, dentro do ambiente virtual, apresentação de trabalhos, porque eles têm a ferramenta que eles têm um momento síncrono com o professor, então eles têm a oportunidade de apresentar trabalhos ali. E alguns professores mantiveram a aplicação de prova no final da disciplina. Para esses casos, a gente está utilizando uma ferramenta do próprio LMS, que é o questionário, e ali o professor cadastra as perguntas, tanto objetivas quanto as discursivas, e dá o feedback para o aluno. Com relação às objetivas, o próprio sistema gera, né, uma pontuação, e com relação às questões discursivas, o professor ele corrige e devolve para os alunos. E com relação ao envio de trabalhos, os alunos também utilizam, como nota final de disciplina, os alunos eles desenvolvem o trabalho, publicam no ambiente virtual. Muitos, inclusive, utilizam o Turnitin para fazer a verificação de plágio e o professor dá o feedback dele com relação ao desempenho dessa atividade. O que a gente está agora no momento de teste porque muita gente ainda está nessa adaptação para o virtual, né? Eu digo sempre que o principal é a gente se atentar para a mudança de cultura. Não posso fazer uma prova nos moldes de uma prova tradicional no modelo virtual. Mas a gente ainda tem uma resistência e ainda tem alguns professores que querem manter aquele modelo. Então, para manter aquele modelo, a gente está fazendo alguns testes e conversando com muitos fornecedores no mercado para integrar ao LMS, na ferramenta de questionário, ferramentas de segurança, de proctoring, de monitoramento, né, com inteligência artificial e um reconhecimento facial. Então, o aluno, quando entra para fazer a prova online, ele faz o reconhecimento facial e, ao longo da realização da prova, ele vai ser monitorado, né, com inteligência artificial para ver se quem está ali realmente é ele, para o sistema sinalizar em alguns momentos se ele se ausentou ou não, e a gente depois conseguir olhar esses arquivos e acompanhar esse monitoramento e ver se teve algum problema. Mas isso a gente ainda está em fase de teste. O principal agora está sendo a aplicação online, né, dentro do LMS, com um tempo determinado, agendado pelo professor, mas a gente já tem essa iniciativa também. Uma questão que eu coloco para eles é pensar na construção dessa prova para um olhar agora de que eu não colar hoje é muito difícil, ainda mais no online. A gente não tem garantia nenhuma que a pessoa está com o celular atrás do computador ou nas pernas e a gente não está nem vendo. Então, qual é o primeiro filtro para impedir que esse aluno cole? É a mudança da elaboração dessas questões. As perguntas e as questões hoje, elas precisam ser reflexivas. O aluno ele tem que pensar sobre o que ele está escrevendo. Então, para isso, ele pode estar com o que ele quiser na frente. E se ele não conseguir
absorver o que foi passado, o que foi trocado e compartilhado nas aulas, e ele fazer um link com o que ele já tem de bagagem, ele não vai conseguir realizar, mesmo que ele faça consulta, mesmo que ele colhe. Então, se a gente tem modelos de prova que levem à reflexão do aluno, a gente já tem um primeiro filtro de cola, né? Mas ainda assim, a gente está trabalhando na implementação dessa ferramenta de monitoramento e detecção facial. Que legal. Muito bom, muito obrigada. Gente, a gente agora não tem mais como escapar de inteligência artificial, software e tudo mais, né? Se a gente estava enrolando, postergando tudo isso, agora ou a gente vai, né? A gente tem que botar para fazer isso acontecer. Eu vou comentar uma questão aqui, a Diana falou bastante em LMS. Para quem não sabe, LMS ou AVA é um ambiente virtual de aprendizagem. É basicamente um ambiente de gestão educacional, onde eles podem fazer tanto a parte de gestão, de presenças e tudo mais, quanto colocar atividades para os alunos realizarem ali, e as provas e tudo mais. Existem várias LMS ou AVA no mercado, e isso realmente facilita bastante a vida da instituição em relação a ensino à distância ou ensino virtual, de alguma maneira, né? Muitas instituições que têm ensino presencial também utilizam esses ambientes para propor a entrega de atividades e realização de atividades, porque realmente otimiza muito o tempo dos profissionais. Em relação ao que a Diana disse, né, de que as perguntas elas têm que ser reflexivas, isso é extremamente importante, tanto lá do ensino básico quanto para o ensino superior, e aí que a torneirinha ela vai conseguir apoiar também, porque além de verificar o plágio ou de escancarar as similaridades no texto, a intenção da torneirinha é fazer com que o seu aluno ele desenvolva o pensamento crítico do que ele está escrevendo. Então, analisando tudo que ele tem de similar com outros textos que já existem, ele vai refletir sobre aquilo e criar um repertório em relação àquele assunto para poder discutir de maneiras diferentes. Então, para evitar a cola, o plágio, a similaridade, realmente as perguntas reflexivas, elas ajudam bastante, porque eles não encontrariam a resposta em qualquer lugar, né? Então, você, utilizando esse tipo de questões para eles, ajuda bastante. Vou aqui para uma próxima pergunta. A opção para as atividades, elas têm sido mais síncronas ou assíncronas? E como tem sido a frequência dos alunos nessas atividades? Vou começar com a Diana para essa. A gente dividiu, né, esse momento do aluno em atividades que ele realiza no ambiente virtual de aprendizagem, então entrega de tarefas, discussão em grupo, toda essa parte fica concentrada no ambiente virtual, onde ele faz assíncrono. Ele entra no momento que ele quer, baixa o trabalho, faz a leitura desses materiais, responde o fórum, discute com os colegas e etc. Nos horários normais de aula dele, do calendário acadêmico dele, ele entra para assistir a aula virtual do seu professor. Então, nesse momento, ele tem um encontro com o professor síncrono, onde está toda a turma, e quem não participa leva falta do mesmo jeito. Então, isso não tem sido um problema na fundação, tá? A gente tem tido uma adesão muito grande dos alunos na participação das atividades síncronas, e a gente se preparou também, flexibilizou essa questão da falta e tudo mais. A gente faz a lista de presença, porque é uma garantia para uma questão até de regulamentação do MEC. A gente mantém, já que toda a nossa operação está online, a gente mantém a lista de presença, mas a gente disponibiliza essas aulas gravadas dentro do ambiente virtual para quem não conseguiu assistir, possa ter acesso depois no momento assíncrono. Então, ele tem esses encontros com os professores e com a própria turma, que ele pode interagir, e tem também os encontros e as atividades, a entrega de atividades, a entrega de trabalho. Eles muitos alunos já se dividiram, por exemplo, os que fazem trabalho de grupo, já se dividiram em grupo dentro do próprio ambiente virtual. Então, tem os grupos já separados, onde eles discutem e debatem os temas e depois voltam para a turma para discutir num fórum geral. Então, a gente está dividindo assim nesses dois momentos. As aulas acontecendo síncronas pela ferramenta de videoconferência e as atividades que são de entrega, de discussão de fórum e etc., prova,
dentro do ambiente virtual de aprendizagem assíncrono. Maravilha. Flávia, para vocês, nos 50% dos cursos que vocês conseguiram já fazer a migração, como é que tem sido Exatamente, esses 50%, né? Eles têm também, como a Diana mencionou, tanto atividades síncronas como assíncronas, né? E eu acho que o que vale a pena assim, destacar que os alunos, eles têm, assim, pelo menos até o momento, tirando essa questão de não ter equipamentos, né, quando a gente vai para esse lado, mas eles têm aceitado, né, é um outro perfil, né, e é justamente isso que eu acho que é repensar o ensino. Nessa nossa gestão, na Unesp, nós já tínhamos esses desafios, já sendo colocados esses desafios. Então, por exemplo, para as bibliotecas, a questão de revitalizar o espaço, de reconceituar a biblioteca, né? Mesmo as inovações para o ensino, flexibilização, ampliar o conceito de sala de aula, né? Então, de uma certa forma, tudo isso foi um empurrãozinho aí mesmo para que a gente já começasse com essa prática. Maravilha. Eu tenho uma pergunta e você vai ter, assim, 30 segundos para responder, basicamente, que acho que é uma pergunta super importante, que é em relação aos serviços oferecidos pela biblioteca. Como é que foi a disponibilização disso? É para mim? É para mim. Principalmente para você, e depois a Diana dá o input dela também, rapidinho, em 30 segundos. Ok. Bom, enfim, como eu mencionei, todas as bibliotecas têm um acervo já híbrido já há bastante tempo, né? E nós agora temos assim, focado bastante nas assinaturas de materiais, por exemplo, e-books, que nós temos o título impresso, né? E eles são dos títulos mais emprestados. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado com o nosso espaço virtual, de oferecer, procurar já identificar qual é o material que o nosso aluno cada vez precisa mais, né? Uma outra coisa, também tem a nossa plataforma, né, de serviços para a biblioteca, que trabalha com reserva de disciplina. Então, o que vai acontecer? O docente, ele passa a ter a sua bibliografia básica dentro do sistema da biblioteca e o aluno vai poder fazer uma busca pelo nome do docente ou pelo título da disciplina, né, pelo o nome da disciplina e conseguir ter esse material agregado para ele poder utilizar durante a atividade remota. Maravilha. Não Diana? sei se deu tempo. Deu, perfeito. Na verdade, a gente já tinha uma integração da biblioteca digital dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, os alunos eles continuam tendo acesso ao acervo digital e a todas as fontes de dados, né, de diversas instituições com publicações de periódicos e etc. E eles podem consultar isso virtualmente, pela biblioteca virtual. Além disso, os próprios professores, nesse momento, estão disponibilizando muitos materiais para os alunos dentro das suas próprias disciplinas. Então, a gente está nesse momento. Mas, assim, para eles já era uma prática usar a biblioteca digital. Muitos exemplares não têm ainda digitalizado, mas, infelizmente, nesse momento não foi possível também viabilizar isso. Mas a quantidade de material, quantidade de livros disponibilizados e quantidade de periódicos, artigos, é muito grande já na biblioteca digital. E eles hoje já conseguem acessar isso via ambiente virtual de aprendizagem. Então, já é um canal que já estava aberto antes. Maravilha. Então, agora eu vou te pedir para responder em gesto para mim, tá? Se vocês acham que a Turnitin, a solução que vocês têm na instituição de vocês foi indispensável para apoiar nesse processo virtual, gostaria que vocês fizessem assim ou assim. Sim. Marina, na verdade, eu acho assim, cabe até destacar isso, né? Eu recebo muitas mensagens de docentes da Unesp solicitando para que se tenha a integração do Turnitin na plataforma,
né, de aprendizagem, né? E eu acho que isso é uma evidência assim muito boa, porque é o próprio docente solicitando e demandando isso. Que Tá? legal. Nesse Maravilha. momento, não é um momento de entrega final de TCC e de dissertação, então isso não está tão evidente. Mas a gente não tem a menor dúvida de quando chegar esse período de que essa ferramenta vai ser essencial, porque ela já é essencial hoje para os cursos, mesmo eles estando acontecendo presencialmente, os professores fazem muita questão de utilizar, inclusive os cursos de direito. E com certeza agora, virtualmente, isso vai continuar, não tenho a menor dúvida. Marina, se tiver um tempinho, eu queria responder uma pergunta que eu achei super interessante de uma pessoa com relação ao atendimento psicológico que foi prestado para os alunos, se teve alguma ação com relação a isso. Não sei se dá tempo. A gente já chegou em 1 hora, mas eu acho que é uma questão importante de ser abordada assim, por favor. Muito rápido. A Fundação tem um núcleo de apoio pedagógico psicopedagógico. Então, o que eles fizeram para apoiar, e foram muitos os alunos que recorreram no início da virada de chave a esse núcleo, e professores também, para saber como lidar com isso, e agora, o que eu faço, e etc. Então, eles fizeram alguns encontros em grupo, virtualmente, para discutir alguns temas que estavam angustiando os alunos, fizeram um atendimento psicopedagógico individual, remotamente, com alguns alunos, com agendamento, e principalmente eles apoiaram muito na criação de uma rotina de estudo e para o professor numa rotina de preparação dessa aula. Então, acho que hoje a gente recebe muito depoimento de aluno falando que eles já conseguiram se organizar para estudar em casa, mesmo tendo toda a família em casa e etc e tal, porque eles conseguiram criar e manter essa rotina de estudo. Então, o papel desse núcleo foi fundamental nisso, né? Fazer com que os alunos conseguissem, para vencer esses obstáculos, criar uma rotina para eles de estudo, criar um ambiente, um espaço que eles pudessem ter ali um momento de dedicação para essas atividades. E fora o atendimento psicopedagógico que eles fazem individualmente de acordo com a demanda dos alunos. Maravilha. A Unesp fez alguma coisa similar? Já fez alguma coisa similar ou está em projeto? Marina, nós também criamos, tem um ponto de apoio, né? A universidade toda está se unindo com todas as áreas de conhecimento. Então, os psicólogos, médicos, todos estão atuando aí em várias frentes. E nós temos, sim, um grupo de psicólogos fazendo esse atendimento também, como a Diana mencionou, à distância, né? Agora, eu acho que, pegando um pouco aí do que a Diana mencionou, que talvez não seja tão específico para essa questão do estudo em casa, para apoiar os alunos, e eu acho que isso é muito pertinente, e mesmo para os docentes. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, com isso, eu encerro agora a sessão de perguntas e respostas. Flávia, Diana, eu agradeço imensamente, em nome da Turnitin, em nome de todos os convidados, pela participação, primeiramente por terem aceitado o convite e depois por compartilharem tanta coisa bacana aqui com todo mundo. Eu quero que vocês saibam que vocês são muito importantes para a Turnitin. Tudo isso que vocês compartilharam é muito importante, não só para nós, mas para todas as instituições que estão aqui presentes, assistindo também. Isso vai ser de uma valia assim, inestimável para quem está passando por esse processo. Então, muito obrigada. Para os nossos espectadores, primeiro, fique em casa, por favor, na medida do possível. Segundo, utilizem máscara, higienizem suas mãos, cuidem de quem você ama. Terceiro, se você ainda não tem Turnitin, entre nas nossas redes sociais, Turnitin Brasil, Facebook ou LinkedIn. Nosso e-mail é turnitinbrasil@turnitin.com ou turnitinbrasil@turnitin.com. Manda um e-mail para a gente começar a conversar e lembrem-se também, é muito importante que você tenha diversos departamentos da sua instituição envolvidos nesse projeto, para que seja um projeto de sucesso, para que os seus alunos possam ter o máximo de aproveitamento possível. Então, com isso, mais uma vez, muito obrigada. Meu nome é Marina, eu sou da parte comercial aqui no Brasil, tenho apoio lá no Sul do Roberto, tenho aqui a Daniele dos Serviços Educativos e Profissionais, Stephanie, Camila, Alex, Diana, Flávia, muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.